Eloy, nessa imersão que você teve nos Estados Unidos, o que que você percebeu que era praticado por lá, que trazia avanço, evolução para esses profissionais e que poderia ser trazido aqui para o Brasil e também para Minas Gerais? Uma coisa que eu percebi lá, Júlio, é a preparação que executivos focam para momentos estratégicos do negócio deles. Então, por exemplo, e a gente vê isso até em filmes, tá? Se você pegar aí a história recente, você vê grandes executivos em filmes que foram feitos mostrando isso. Mas eu percebi isso muito claramente. Vamos dizer que um executivo hoje tem uma reunião, uma apresentação institucional em que ele precisa, que é decisivo para o negócio dele. Eles se preparam de uma forma absurda, em postura, tom de voz, no ajuste da mensagem, palavra por palavra. Então, e aqui no Brasil eu percebi que de cada 10 executivos, 8 não se preparam. Eles vão por osmose, porque estão no cargo, como foram impulsionados a falar, vão falando. E o principal erro que quem está nos ouvindo e almeja um cargo de liderança comete é muitas vezes se preocupar basicamente no seu conhecimento técnico. O conhecimento técnico é fundamental. Mas a partir do momento que você atinge um cargo de liderança, dali para frente, o que mais você vai precisar é a sua habilidade de comunicar bem. Não é mais se provar tecnicamente, porque se você chegou lá, você já está provado tecnicamente. Agora, você precisa melhorar essa capacidade sua de comunicar, de ajustar a mensagem para o público e regular isso para que isso chegue numa embalagem legal para quem vai te ouvir. Eu tendo a imaginar, Eloy, que uma das grandes partes do seu trabalho tem a ver com, primeiro, ajustar as expectativas de quem busca uma orientação. Porque as pessoas tendem a imaginar que primeiro precisam falar bem ou se expressar bem para depois pensar no que falar bem. E muitas vezes é entender o objeto e o propósito que você tem para falar ou para se expressar, para depois passar a olhar como técnicas e como é que isso pode fazer, né? Como é que você equilibra as duas coisas na hora de apresentar isso para alguém e também de tirar um pouco do peso das expectativas que se autocolocam as pessoas, né? Perfeito, Guilherme. Eu vou até um passo antes. É preciso entender para quem eu estou falando. Esse também é um erro muito comum de quem está se preparando para se expor publicamente, independente da situação, audiência, palestra, reunião, enfim. É saber ajustar aquilo que você quer levar, o como você quer levar, para quem de fato precisa ouvir aquilo. Porque às vezes eu estou numa plateia de 100 pessoas, mas o meu objetivo é falar para 10 dessas 100 pessoas. Então, como é que eu ajusto essa mensagem? Então, primeiro é isso. Segundo, vamos entender como é que você quer chegar lá. Porque às vezes você quer chegar lá parecendo aquele cara que dá pirueta. E você não tem esse perfil para dar pirueta. Então, temos que ajustar essa performance sua. E aí a gente passa ao discurso. Que hoje em dia a gente consegue trabalhar, até com a ajuda de inteligência artificial, essa mensagem, para depurar essa mensagem diante do público que precisa ouvir aquele recado. Então a gente vê muito isso, o tal do ruído da comunicação acontece por causa disso, porque o cara quer falar do jeito que ele entende para um público que não entende daquela forma. Então é sobre isso que a gente vai abordar muito aqui no Palavra de Líder, para desmistificar algumas coisas que as pessoas têm quando querem se comunicar bem. Você também faz um trabalho de gestão de crise, né, Eloy? E tudo isso que você está falando são estratégias até mesmo para evitar uma crise, dependendo ali um posicionamento inadequado em determinada apresentação, determinada palestra. Qual que é o grande desafio quando, infelizmente, essa crise acontece? Seja ela na empresa, uma crise macro ou especificamente de uma determinada pessoa que está ali num alto escalão, de certa forma, uma vitrine daquela companhia. Quais são os desafios, ferramentas, estratégias nesse trabalho de gestão de crise? Primeiro, tirar aquela capa da pessoa de que eu sou inabalável, que nada me atinge. Ou, se me atingir, eu dou de ombros para isso, porque a gente vê muita gente, no campo político a gente vê isso, né? Vocês estão na cobertura diária, vocês podem citar uma dezena de exemplos aqui disso. Segundo, a gente precisa entender que, dependendo da situação, é necessário se posicionar.
Porque quem não se posiciona abre brecha para que outro, que não tem nada a ver, se posicione no seu lugar. O silêncio também fala, né? O silêncio fala muito. E aí, esse não se posicionar, e um erro que acontece muito, gestores, lideranças de empresas, por exemplo, familiares, que acham que não, meu negócio é familiar, então eu vou ficar aqui quietinho no meu canto e não vou falar nada, porque isso é melhor, né? Eu fico quietinho. Tá errado. Você precisa se posicionar. Agora, é claro que buscando referências de profissionais que podem te ajudar, você vai entender como você vai se posicionar. É abrir uma live e começar a falar mal do seu concorrente? Não sei. É simplesmente soltar uma nota? É ir para uma rede social e começar a soltar impropérios aí à torta e à direita? E aí? Cuidado com isso. Então, a gente sempre orienta que a crise ela vai acontecer. Hoje, eu costumo dizer que existem 2 tipos de empresas, né? E pessoas também, quando a gente está falando de personalidades. As que já passaram por uma crise e as que ainda vão passar. Dependendo da dimensão dessa crise, a gente precisa tomar medidas antes, com alguma efetividade, e passando por elas, é importante também saber se posicionar nesse momento.